que no Vigílio Távora são 24 mil pessoas atendidas, nós temos 6 equipes de saúde da família. Era uma demanda antiga da comunidade, com muita razão. Eu me lembro do dia que nós viemos reinaugurar em Linha, da quantidade de demanda, de pedidos, e hoje, com muita alegria, a gente entrega este, que é o segundo posto requalificado dentre os 96 que nós vamos reformar, dentre os 8 que nós vamos totalmente reconstruir e dentre os 16 novos postos de saúde. Nós já entregamos, esse é o segundo requalificado, já entregamos uma farmácia Polo, já vamos entregar semana próxima um CAPS dos 4 que a gente se comprometeu. Hoje nós temos 91 médicos que foram convocados e atenderam a convocação. Tinha uma pessoa, um agente de cidadania, dizendo que não me lembro aqui qual é o posto, tem médico sobrando, tem médico que não tem sala, tem 7 médicos e 6 salas. Então, além da farmácia Polo, dos 4 CAPs, da reforma das UPAs, das 6 UPAs que a gente está fazendo, e da implantação de hoje, um programa que a gente chama de telemedicina. Hoje a gente publiciza a primeira etapa do programa. Como é que funciona? Aqui, a gente estava numa sala, um consultório normal, onde a médica recebe uma paciente e, porventura, ela tem uma dúvida diagnóstica quanto a algumas especialidades. Hoje, a gente tem uma central lá na prefeitura, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que tem cardiologia, endocrinologia, dermatologia, ginecologia obstetrícia e outras, algumas especialidades que precisam ser demandadas. O médico aqui, que ele é generalista, formado em saúde da família, ele tem uma dúvida quanto à leitura de, por exemplo, um eletrocardiograma. Então ele passa a informação e em até 72 horas a gente testou ali com a doutora. Ela disse que fez uma consulta para... foi endocrinologista, que teve um retorno com 24 horas. Então, isso dá celeridade ao paciente que está precisando de um especialista, reduz a fila, reduz aí a expectativa da família, e a gente vai, esse primeiro momento, ele é entre profissional médico e profissional médico que fica numa central. No segundo momento, que está planejado dentro dessa estratégia de telemedicina, da gente começar em setembro, a própria população vai acessar especialistas, e aí a gente também vai entrar na área da odontologia para fazer a consulta via internet, via rede, né? Isso vai, sobremaneira, diminuir a demanda que existe, vai diminuir o custo para a pessoa se deslocar, marcar consulta, enfim. Nesse segundo momento, a gente espera ampliar as especialidades médicas que exigem. Tem algumas que são, evidentemente, pelo mercado de profissionais que a gente tem. Por exemplo, a oncologia é uma que a gente tem que passar por uma série de procedimentos, porque o diagnóstico, ele é um diagnóstico que tem que ser bem preciso. Mas a gente hoje dá o passo inicial com a telemedicina, inaugurando essa primeira fase. E aqui entregando para o Pirambu, o Grande Pirambu, o Vigílio Távora, que, como eu estava dizendo, eu fico muito feliz, porque eu dizia à época, pessoal, tenha paciência que a gente vai entregar. E hoje a gente está vindo aqui entregar para a comunidade um posto totalmente requalificado, com toda a estrutura refeita, com equipes trabalhando, são 6 equipes de saúde da família. Aqui eu estou vendo 3 cadeiras odontológicas que já estão funcionando na sala que está na frente da gente, e dando qualidade à saúde de Fortaleza. Como a gente falou naquele programa que nós lançamos de atenção básica, nós vamos fazer a atenção básica de saúde de Fortaleza ser a melhor do Brasil. Exatamente. A telemedicina população especialista está prevista para iniciar em setembro. Adaptação aos novos tempos e demanda da população, porque a pandemia nos ensinou uma realidade virtual. Paradoxalmente, né, são contraditórios, realidade e virtual, né? O que é real, o que é virtual. Então, a pandemia fez com que a gente aprendesse a lidar mais com o meio virtual, confiasse, tivesse mais confiabilidade, mas a demanda
ela já existia. E hoje o mundo impõe isso, né? Se a gente tem possibilidade, por exemplo, associando aqui a educação, recentemente nós lançamos a Embaixada Bilíngue. É uma plataforma que vai transformar em 10 anos Fortaleza, não só alunos, mas rede produtiva, a população fluente medianamente em um segundo idioma. Fortaleza é destino turístico brasileiro. Nós temos aí, por exemplo, agora em julho, as férias em Fortaleza que estão lotadas. A rede hoteleira está com 95% de ocupação. E esse mundo de ensino à distância, que já existe no ensino privado e já existe na medicina privada, por exemplo, tem médicos que fazem isso, usam a teleconsulta via internet para tirar uma dúvida de um especialista. E a gente está trazendo para ser acessível a toda a população. Nós estaremos breve lançando um aplicativo de avaliação do resultado, da conduta do profissional. A avaliação, inclusive, que já existe em alguns setores e existem totens que a gente deve implantar até 2024 para avaliar como é que está sendo o atendimento do profissional A, B, C, do médico, da dentista, da atendente, do técnico, da pessoa que marcou a consulta, né, para a gente ter uma resposta direta e em tempo real. Hoje, Fortaleza tem um cinturão digital que permite, por exemplo, que a gente conecte a informação de hoje que estamos aqui. Eu sei exatamente, lá na Secretaria com o Galeno, a gente tem uma sala que nós estamos colocando na Prefeitura que tem um mapa de Fortaleza, eu clico lá em Posto de Saúde Virgílio Távora. Eu olho lá e vejo, aqui tem 7 equipes, 6 equipes, eu vejo se faltou um médico. Aí eu vejo por que faltou. Porque o médico estava doente, a gente vê a demanda em tempo real. Isso é eu diria, o grande fator positivo do mundo globalizado. Em virtude da pandemia, até quem não utiliza o Sistema Único de Saúde, que foi se vacinar, hoje está no Sistema Único de Saúde, porque para vacinar era necessário abrir um cartão do Sistema Único de Saúde. Em toda a rede, não só nos 119 postos de saúde, mas nas 6 UPAs, nas 4 policlínicas, em todas as estruturas hospitalares que nós temos. Fortaleza é a única capital do Nordeste que tem 11 hospitais. Salvador tem um, Recife tem um. Pra você ter ideia da estrutura, nós temos um hospital de altíssima complexidade, que é o IJF, que a gente aplica, investe na saúde do fortalezense 46 milhões por mês. E lá a gente atende a 50% de irmãos cearenses que vêm do interior do estado. E vamos continuar atendendo. Então, só para você ter uma ideia do volume de recursos que, de um modo geral, a saúde a gente utiliza. Enquanto a Constituição obriga a gente a aplicar 15%, nós estamos aplicando 27%. A medicina é uma inovação na saúde e Fortaleza está partindo na frente, né, como o prefeito colocou, que a telemedicina tem a teleconsulta e tem a consulta ao especialista. Qual é o resultado prático, né? O resultado prático é que você vai evitar que pessoas procurem fila de especialista, muitas vezes desnecessário. Então, ele só vai para a fila, com uma pergunta que você fez, se o especialista achar que ele deve ir para a consulta. Então, acredito que com isso nós possamos resolver quase que 80% das situações que demandam a opinião do especialista. Então, eu acho que é um avanço enorme e vale salientar que a telemedicina ela está implantada em todas as nossas unidades primárias de saúde. É importante que isso fique bem claro. Você chega na consulta, o médico bate a foto, manda para o especialista e em 3 dias no máximo, a gente vai inclusive diminuir esse tempo, o dermato dá o retorno dizendo o que precisa fazer com aquela mancha. Então, tem vários. Semana passada, uma mãe estava com a criança com um sopro cardíaco e apavorada, pediu a opinião do especialista, simplesmente foi só orientar, voltar com 6 meses. No outro tempo, se não houver essa segunda opinião, digamos assim, do especialista, ela iria para casa e iria passar muito tempo angustiada, achando que o filho estaria com um problema muito grave. Primeira fase nós temos endócrino, cardiologia, urologia, mastologia e ginecologia e obstetrícia. E dermatologia. Dermatologia. Sim, e dermatologia.
Então, são as áreas mais demandadas com as pesquisas que nós fizemos na nossa... Isso cobre 80, 90% da demanda, né? Isso, de procura de especialistas. Então, vai sobrar, assim, muito pouco com relação à necessidade de outros especialistas, mas que a gente vai ficar atento, à medida que for necessário, a gente coloca mais especialistas para fazer esse trabalho. Essa segunda etapa, a gente vai lançar, o prefeito antecipou, que na realidade hoje está sendo lançada a telemedicina, e essa maturação da teleconsulta, ela precisa de um tempinho maior, para que inclusive a população tenha mais facilidade de acesso, mas que está sendo trabalhado sem sombra de dúvida. Mas hoje o que está sendo também, essa é a opinião do especialista, é um programa que empolga a todos nós, porque você resolve, na maioria das vezes, o problema que o paciente lhe traz numa atenção primária.